Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo. E hoje a gente vai fazer a pintura das peças plásticas, finalizando a nossa série de pintura de plásticos. Para quem acompanha nosso canal desde o início, sabe o quanto eu demorei para postar esse vídeo e já peço desculpas para vocês pelo fato de ter demorado tanto. Eu tive alguns contratempos, não pude mais trabalhar o processo de pintura até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Fiz a pintura das peças hoje, elas inclusive ainda estão secando e vai ter um bônus aí para vocês no vídeo, então valeu a pena ter esperado até sair esse vídeo. Eu vou comentar algumas coisinhas a mais sobre algumas pinturas extras aí que a gente vai estar fazendo no decorrer do vídeo. Bom pessoal, primeiro ponto do vídeo aí, eu alterei a configuração da tinta que eu ia fazer a pintura, então eu vou fazer a pintura com preto fosco PU. Então para quem não conhece aí, PU é uma tinta catalisada, certamente vai dar mais resistência ao meu trabalho e vai ser um trabalho de maior qualidade do que se eu utilizar uma tinta laca nitrocelulose e tinta duplo. Então recapitulando, foi feito um processo de reparo bem objetivo sem aplicação de fundo em uma das peças, e na outra peça foi feito um reparo bem grande, bem extenso, muito maior, utilizando inclusive massa poliéster, ao contrário do reparo objetivo que só utilizou massa acrílica, uma espécie de massa rápida, e eu tive que aplicar o fundo já agindo como uma seladora para plásticos. Então no vídeo anterior tem a explicação do fundo, a explicação do processo, e no primeiro vídeo tem o processo do reparo, tanto mais objetivo quanto com a massa poliéster. A gente vai começar então o processo da pintura da peça que foi reparada com a massa rápida. E como é que vai funcionar esse processo, pessoal? Eu vou dar 2 demãos só de tinta, até para a gente ver o acabamento, como é que vai ficar nas duas peças. E vou fazer um processo de pintura aí padrão, basicão. Não vou me preocupar muito em cobrir as áreas com defeito. Vou fazer uma primeira demão empoeirada. Porém, eu vou tentar tratar na primeira demão já todas essas áreas aí tendo um bom poder de cobertura, não deixando ela manchada, não deixando a tinta muito fina ali. Então a primeira demão, uma demão empoeirada, porém tenha em mente que você tem que cobrir bem a peça nessa primeira demão já, para evitar manchas e evitar o mapeamento depois do processo da pintura. O que é o mapeamento? O mapeamento é onde você consegue ver contra a luz, conforme você se movimenta, onde você tem aplicado massa e onde você não tem. Isso pode ocorrer também por uma falha de lixamento, onde você tem o lixamento dessas áreas da massa um pouco mais fino, a massa um pouco mais nivelada do que o restante da superfície, com menos marcas de lixa, e o restante da superfície com mais marcas de lixa. Então isso é comum em plásticos e borrachas, então tem que tomar muito cuidado com a massa nesse quesito do mapeamento. E também pode ocorrer devido ao fato de você aplicar uma demão e não ter uma cobertura legal ali nas outras demãos e ela ficar aparecendo após o processo do reparo. Em paralelo, isso pode ocorrer também devido ao fato da tinta reagir com a massa que foi aplicada. Porém, fazendo uma demão empoeirada, seguindo as dicas das 3 demãos aí, como a gente comenta no canal, você não vai ter problemas relacionados a isso. Porém, é alguma coisa que pode acontecer. Isso varia de acordo com as marcas dos produtos que você utiliza também. Eventualmente um produto reage e outro produto não reage. Então tem que ficar muito esperto com os produtos que você está utilizando e o mecanismo que você está utilizando no reparo. Feita a primeira demão empoeirada já com poder de cobertura, pessoal, a segunda demão já é mais carregada, a demão de acabamento. Como eu fiz 2 demãos nessa peça, já na segunda demão eu fiz uma cobertura bem legal. Eu carreguei ela bem com o preto fosco e fiz o acabamento já na segunda demão. Trabalhando na peça em que foi aplicado o fundo, eu trabalho um pouco mais tranquilo, porque eu sei que não vai ter mapeamento e eu não vou ter a tinta reagindo com o fundo PU aplicado anteriormente. Então o trabalho é muito mais suave, muito mais simples, e você não tem aquele receio, aquele medo de acontecer alguma coisa errada no momento que você está pintando. Então a primeira demão empoeirada, já dando uma cobertura na peça, uma cobertura leve ali, cobrindo todos os cantinhos da melhor maneira possível, pessoal, porque você tem uma peça totalmente fora da coloração preta,
que é a original desse plástico aí, então o poder de cobertura, a pintura nos mínimos detalhes, fazendo os mínimos cantinhos, faz a diferença e vai te dar diferença no acabamento. Eventualmente, se você não fizer os cantinhos antes, não trabalhar bem os cantinhos, depois quando você tiver com a peça seca, já estiver montando ela no carro, você vai notar que teve alguma falha de cobertura, alguma falha na pintura e vai ter que voltar para o processo da pintura depois com bastante frustração aí. Então tome bastante cuidado, bastante atenção aos cantinhos das peças numa peça que você aplicou o fundo aí. Novamente, 2 demãos na peça, pessoal, até pelo fato de eu não querer uma tinta muito carregada, uma camada muito grossa de produto aplicada nessas peças, porque elas são bem flexíveis e bem malháveis. Pô, Rodrigo, você não deu 2 demãos na peça inteira, você deixou um pouco da parte de baixo aí das peças sem tinta. Eu estava trabalhando com pouca tinta ali, pessoal, eu fiz a pintura de diversas peças num único dia, inclusive vai ter mais material relacionado à pintura de plásticos e borrachas aí, e o tempo estava se fechando um pouco, então eu estava com receio tanto da chuva, eu não tinha onde colocar tantas peças, inclusive não foi pintado todas as peças das saias, a parte da frente das 2 laterais aí ficou de fora, eu vou pintar outro dia, então eu estava com receio tanto da chuva e eu não tinha espaço para colocar essas peças para secar. Então se viesse chuva eu estava ferrado e eu tinha pouca tinta na pistola de pintura também e eu queria aproveitar toda a tinta sem desperdício de material. E também essas partes aí vão ficar totalmente para baixo do carro e não vai fazer diferença nenhuma se eu der 3, 4, 5, 6, 7, 8 demãos nessas áreas aí, porque elas vão sofrer com o tempo, da mesma maneira que elas sofreriam se tivessem mais demãos na peça. Então não vai aparecer, não é uma coisa que fica aparecendo e não vai comprometer o acabamento final das peças. O que você tem que ter em mente é que você tem que trabalhar bem a parte que vai ficar exposta, salvo peças metálicas aí que você precisa de um alto padrão de proteção anticorrosiva.
Em paralelo, pessoal, foi trabalhado também a pintura de peças plásticas, que são as maçanetas e essas grelhas aí que ficam na parte de trás do cadete ali. Como que foi o trabalho então da pintura das maçanetas e do puxador do porta-malas? Um reparo bem objetivo. Eu tirei a tinta spray que eu tinha aplicado nessas peças somente com desengraxante. Depois que eu removi totalmente essa tinta spray, eu não tinha mais nada no teste de solvente reagindo. E eu fiz o lixamento com uma lixa 600 a seco, desengraxei e já parti para o processo da pintura. Não fiz aplicação da seladora, até para a gente ver se essas peças vão sofrer pelo fato de não ter a seladora aplicada anteriormente. Eu acredito que com a tinta preto fosco PU não vai ter problema. Utilizei o aerógrafo para fazer a pintura dessas peças, pois são peças extremamente pequenas e um aerógrafo de ação simples me dá o leque adequado para fazer a pintura dessas áreas. Fiz a pintura básica em 3 demãos e aí eu já puxo um gancho para vocês, pessoal. Com o preto fosco, trabalhe sempre uma demão empoeirada, segunda demão com o leque carregado e terceira demão com o leque carregado também, de uma maneira o mais uniforme possível na peça, porque o preto fosco é passível de manchas. E se manchar, se ele ficar esbranquiçado depois de seco, você não vai corrigir com o polimento e vai precisar reaplicar o preto fosco nessas áreas. Então tome muito cuidado com isso. Demãos uniformes, segunda e terceira demão carregadas. Demão de acabamento é carregada. E com passadas uniformes. E também a pintura das grelhas ali, eu utilizei a pistola de pintura e aí aconteceu um fato bem interessante. Eu fiz o lixamento. A princípio essas peças estavam pintadas com preto fosco vinílico. Como é que eu sei disso? Porque conforme eu fui lixando, ela foi soltando aquela coloração de fumo, preto fosco, e ela foi empastando na lixa, coisa típica do preto fosco vinílico quando ele é aplicado. Então eu lixei da melhor maneira possível, com lixa 600, diretamente com a lixa 600, não me preocupei muito com isso. Nas bordinhas, nos cantinhos ali eu tinha bastante resquício de cera de carnaúba aplicada e eu fiz uma limpeza bem criteriosa dessas peças e após a limpeza eu me preocupei com utilizar o desengraxante com um pano branco para mim ir retirando o máximo possível desse resíduo de cera que estava aplicado nos cantinhos ali. E para minha surpresa, quando eu fui aplicar a primeira demão empoeirada, a tinta enrugou, ela abriu bolhas, reagiu ali e ela não aderiu na peça. Eu não consegui filmar isso para vocês porque eu precisei corrigir isso rapidamente. E qual que foi o processo da correção? Eu peguei a peça, deixei algum tempinho ela secar ali, pensei no que eu ia fazer ou não, tinha alguns panos brancos, eu utilizei o próprio diluente para PU com esse pano para retirar completamente essa tinta da primeira demão nas bordas da peça ali. Eu estava fazendo os contornos e eu notei que reagiu. Então eu retirei por completo essa tinta, com bastante cuidado para não ficar nenhum fiapo grudado ali. Dei uma olhada como é que estava a textura, como é que estava o padrão da peça ali, se eu ia precisar lixar ou não, se ela ia ficar manchada ou não. Estava tudo ok, retirei completamente a tinta e parti para a aplicação novamente da mesma tinta sem nenhuma modificação. Aí deu boa, não tive problema e consegui trabalhar o processo da pintura das duas peças da mesma maneira. Coincidentemente, as duas peças reagiram, pessoal. Abriram-se bolhas ali, crateras, olhos de peixe, e a tinta não aderiu corretamente quando eu fui aplicar sem a correta limpeza com o thinner para PU. Então aí vale a dica, teste de solvente. Eu não fiz o teste de solvente, eu sempre recomendo que vocês façam um teste de solvente. Eu fui de olhos fechados, confiando que só com desengraxante eu ia conseguir fazer a pintura dessas peças. Se eu tivesse feito o teste de solvente, certamente ele ia ter retirado um pouco mais do preto fosco, ou ia ter retirado qualquer oleosidade mais forte que não saiu com o desengraxante, e eu não teria tido problema já na primeira demão, na primeira tentativa de pintura dessa peça. Então foi assim que eu contornei. Creio que você também vai conseguir contornar assim se tiver esse tipo de problema, mas seguindo a dica que eu dei aí agora, não tem por que esquentar a cabeça, basta fazer o teste de solvente e você vai ver se você vai precisar lixar mais ou não, se você vai poder pintar naquele momento com a peça naquele estado. Então não repita o meu erro. E para fechar então, concluindo o vídeo, concluindo o tema,
A pintura das duas botinhas das saias ali ficou igual, não tive mapeamento, não tive problema na peça que eu não apliquei fundo, bem como não tive problema na peça que eu não apliquei o fundo. Então as duas peças, tanto com o fundo aplicado quanto sem o fundo, eu tive o mesmo acabamento, o mesmo padrão de textura e vai ficar igualzinho no carro quando montado, não vai dar diferença nenhuma. Então o meu processo de reparo objetivo deu certo, bem como o processo com a aplicação do fundo deu certo. A torção das peças não vai trincar a tinta, não vai rachar, não vai ter problema nenhum com a tinta preto fosco. Então eu vou poder montar ela com o máximo de tranquilidade possível nos carros e vou poder utilizar, usufruir dela aí por um longo período de tempo, sem ter que repintar a peça novamente. Tendo todas as vantagens da tinta PU ali, posso até mesmo aplicar qualquer tipo de cera compatível com o fosco, sem transtorno, sem problema nenhum. Posso usar desengraxante, posso usar produtos mais fortes de limpeza do carro aí, sem problema, porque ela não vai manchar, e se manchar, eventualmente vai até aceitar polimento, porque é uma tinta PU. O restante das peças plásticas também não deu problema nenhum, tá tudo certinho, tudo tranquilinho. Espero que vocês tenham curtido o vídeo da série aí. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista para você saber como que eu reparei essas peças e como que eu cheguei até aqui no momento da pintura. Então é isso, pessoal. Dúvidas, críticas e sugestões, postem comentários nesse vídeo aqui. Se você chegou agora no canal, não é inscrito, se inscreva, isso me ajuda muito a continuar trabalhando no conteúdo que vocês estão vendo aí, esse tipo de conteúdo focado em pintura e polimento automotivo, tanto para o hobbyista quanto para o profissional. Ative as notificações para receber por e-mail sempre que eu postar os novos vídeos. Se você curtiu, deixa seu gostei aí, pois isso ajuda muito a gente a crescer no canal, a buscar conteúdo novo para vocês e também eu a saber no que eu estou acertando e no que eu estou errando, sempre buscando melhorar o conteúdo aí para você que está nos assistindo. Muito obrigado, meu forte abraço e até o próximo.